Fala galera, no último vídeo nós construímos a nossa aplicação back-end e fizemos a aplicação front-end se comunicar com ela. Só que para criar o código no back-end para gerenciar as tarefas, nós só rodamos um comando, que foi esse Rails Generate Scaffold aqui. A gente passou o nome da model e aqui os atributos. E esse comando aqui criou alguns arquivos na nossa aplicação, que eu até falei mais ou menos sobre eles no último vídeo. Só que você provavelmente não entendeu nada desse código aqui que foi gerado. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar por que o Rails criou esses arquivos e para que serve cada um deles. Vinheta! All the pain. All the pain. Escrever código é fácil, qualquer pessoa que dedique um mínimo de tempo ali consegue aprender lógica de programação e escrever algum código. Mas um software real ele precisa ser mantido e evoluído. Então a gente não pode construir o código de qualquer jeito, porque senão ninguém consegue mais mexer naquele código para corrigir algum bug ou adicionar uma funcionalidade nova. E é isso que nem todo mundo consegue fazer, escrever um bom código. Por isso que antes de começar a escrever qualquer código para um software, a gente tem que pensar primeiro na arquitetura necessária para comportar os requisitos desse software. A ideia é a mesma de quando alguém vai construir uma casa. Ninguém sai construindo uma casa sem antes fazer um planejamento para isso, porque senão vai dar tudo errado. O arquiteto lá... Arquiteto? Nem sei se é arquiteto, mas... suponho que seja o arquiteto. Deve ser o arquiteto, né? Arquitetura. Não tinha parado para pensar nisso. O arquiteto tem que fazer o projeto da casa com base nos requisitos do dono. Se o dono queria colocar uma torneira em uma parede, por exemplo, e o arquiteto não pensou na tubulação para fazer isso antes de finalizar a parede, ele vai ter que quebrar a parede toda e fazer de novo. E apesar de construção civil e desenvolvimento de software terem processos completamente diferentes, essa analogia ainda se aplica. Se a arquitetura que você desenhou para o seu software não atender os requisitos, muito provavelmente você vai ter que quebrar tudo e fazer de novo. Não vai ser fácil adicionar novas funcionalidades ou corrigir bugs se a arquitetura do seu software é ruim. Eu diria que a arquitetura é o ponto principal de um software, do ponto de vista técnico. E um padrão arquitetural que é bastante utilizado para construir aplicações web é o padrão MVC. Esse padrão se provou bastante sólido empiricamente ao longo de vários anos de uso no mercado. É um padrão que funciona e por isso ele continua sendo bastante utilizado. E a ideia desse padrão é separar as diversas responsabilidades da nossa aplicação em três camadas: a camada model, a camada view e a controller. Daí o nome MVC. Inicialmente esse era um padrão para construir aplicações de interface gráfica, mas ele ganhou muito espaço na web e hoje em dia vários frameworks já vêm com essa estrutura em três camadas por padrão, como é o caso do Rails. E como aplicações desktop são diferentes de aplicações web, esse conceito do MVC teve que ser um pouco adaptado para ser utilizado na web. E para você entender o fluxo dos dados aqui na nossa aplicação Rails, no nosso back-end, você precisa entender como que funciona essa arquitetura MVC dentro do Rails. Beleza? Vamos lá! Vamos começar pela controller. Na teoria do MVC, a camada controller serve para lidar com a interação do usuário no software, controlando assim o fluxo da aplicação. Mas como nós estamos construindo uma API HTTP, esse conceito é um pouco adaptado, porque o usuário final não vai interagir diretamente com a nossa API. Nós já vimos que a nossa aplicação back-end vai receber requisições HTTP e vai responder essas requisições. E o que nós fazemos aqui no back-end é programar o que deve acontecer para cada requisição que o nosso back-end vai aceitar. E a camada do MVC aqui para a web, que vai receber e tratar essas requisições HTTP, vai ser a camada controller, ok? Então a responsabilidade da camada controller vai ser essa: receber e tratar as requisições que chegarem na aplicação. Como nós vimos rapidamente no vídeo passado, a nossa API é composta por uma lista de endpoints que representam os serviços que a nossa API vai oferecer para os clientes. Essa lista de endpoints é a nossa interface HTTP. Os clientes se comunicam com a nossa aplicação, consomem os nossos serviços através desses endpoints que nós oferecemos. E nós definimos os endpoints da nossa aplicação aqui no arquivo config routes.rb. Nesse arquivo aqui, o Rails tem uma sintaxe específica para a gente definir as rotas, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas a gente viu que dá para ver as rotas da nossa aplicação rodando aqui o comando Rails routes. Para listar só as rotas de tarefa, a gente pode fazer um filtro aqui utilizando o grep. Então eu vou fazer um grep aqui para ele trazer só as rotas relacionadas à entidade de tarefa. Então, quando chegar uma requisição HTTP no servidor que estiver rodando a nossa aplicação, o Rails vai olhar essa tabela de roteamento aqui para saber para qual controller ele tem que mandar essa requisição que chegou. Então, o primeiro elemento é a rota.
Uma rota direciona uma certa requisição para um método específico de alguma controller. Beleza? Só para deixar claro aqui, eu fiz esse diagrama para simular uma requisição e qual que é a arquitetura que vai rodar aqui dentro da nossa aplicação em Rails. Desse lado à esquerda aqui, a gente tem o lado cliente, que é o que vai fazer as requisições, né, que eu estou simbolizando aqui com o navegador, mas poderia ser qualquer cliente, o REST da nossa aplicação front-end, qualquer um que consiga fazer as requisições HTTP para o nosso back-end. Esse tracejado aqui serve para identificar uma fronteira, que significa que são aplicações diferentes, beleza? Aqui a gente tem a aplicação cliente, aqui no centro a gente tem a nossa aplicação back-end e aqui a gente tem outra aplicação que é o banco de dados, beleza? São 3 aplicações diferentes. Então, quando um cliente faz uma requisição HTTP para o nosso back-end, essa requisição, a primeira coisa que o Rails vai fazer é olhar aquela tabela de roteamento para saber para qual controller que ele tem que mandar essa requisição. Esse componente router aqui, ele é interno do Rails, beleza? Você não vai ter que mexer com isso aqui. A única coisa que você precisa fazer é definir as rotas, lá naquele arquivo config.routes.rb. Então, nesse exemplo aqui, o cliente fez uma requisição get em /tarefas. Aí, o Rails vai olhar essa tabela aqui e vai ver, ó, se for um get em /tarefas, ele tem que mandar para controller tarefas controller na ação index. Se fosse um post, ele teria que mandar para a mesma controller, só que na ação create, beleza? Só que como deu match nesse primeiro caso, ele vai mandar para essa controller tarefas na ação index. E aí ele vai instanciar a controller. Beleza? Então a requisição vai chegar no nosso back-end, o Rails vai olhar as rotas, a partir das rotas ele vai decidir qual controller ele vai instanciar e qual método dessa controller que ele vai chamar para lidar com essa requisição. Os métodos de uma controller, o Rails chama de action, beleza? Que são esses métodos aqui, ó. Se você não está familiarizado com o Ruby ainda, essa sintaxe aqui do def, a gente passar um nome e aqui passar um bloco de código, é uma função, beleza? Então esses métodos, essas funções dentro da classe controller são chamadas de actions. E uma rota vai apontar para uma action específica de alguma controller. Ok? Então a responsabilidade da controller é receber e tratar a requisição HTTP que chegar no servidor da aplicação. E como que a controller trata essa requisição? Aí vai depender da lógica que você quer implementar no seu endpoint. Por exemplo, aqui nesse endpoint de criação de uma nova tarefa, né, essa action create, o que a gente queria era criar uma tarefa no banco de dados. E o código para criar uma tarefa no banco de dados, utilizando os recursos do Rails, é esse daqui. Beleza? Aqui na action da sua controller, você vai escrever o código necessário para fazer o que você quer que esse endpoint faça. E para você construir a lógica do seu endpoint, para montar o fluxo da aplicação, as controllers podem utilizar as models. No MVC, a camada model é responsável por representar as entidades participantes no contexto e as suas relações. Logo, essa camada representa a modelagem da solução, o domínio desse software. E é nessa camada que a gente implementa as regras de negócio da aplicação. Mas o que são regras de negócio? São as regras do software que fazem ele funcionar como ele deveria. As regras de negócio, logicamente, vão depender do contexto que você está trabalhando. Pegando um exemplo real como o Instagram, os stories só ficam visíveis durante 24 horas. Isso é uma regra de negócio dos stories para o Instagram. O código ou os dados necessários para fazer essa verificação ficaria provavelmente na camada model se eles utilizassem a arquitetura MVC. Beleza? Então a responsabilidade da camada model é armazenar a modelagem da solução, a representação das entidades do contexto e as regras de negócio do software. Adicionalmente, o Rails e outros frameworks também utilizam a camada model como um ponto de acesso ao banco de dados, seguindo um padrão de projeto chamado Active Record. Um padrão de projeto ou design pattern é uma forma da gente estruturar o nosso código para resolver determinado problema. No caso desse padrão Active Record, o problema é de acesso ao banco de dados. Qual a classe, qual o módulo, qual o componente da arquitetura que vai conter essa lógica de acesso ao banco de dados. Eu não vou explicar esse padrão aqui em detalhes porque eu tenho um vídeo que fala mais sobre isso. Eu vou deixar o link para esse vídeo na descrição e também vou colocar esse vídeo na playlist. Mas só para a gente prosseguir, basicamente a ideia desse padrão é espelhar a mesma estrutura do banco de dados na aplicação. Então, as tabelas do nosso banco de dados vão virar classes model na nossa aplicação. As linhas, né, os registros cadastrados na tabela vão ser objetos dessas classes das models. E cada coluna que existe na tabela no banco de dados vai virar um atributo desses objetos dessa model. Por exemplo, essa model tarefa aqui que a gente criou, ela está representando a tabela de tarefas do banco de dados. Cada tarefa cadastrada nessa tabela no banco de dados, quando a gente recuperar esses dados, né, através da nossa model,
vai virar um objeto dessa model tarefa. E cada coluna dessa tabela de tarefas, por exemplo, ID, descrição, finalizada, created at, updated at, todas essas colunas vão virar atributos dentro dos objetos dessa model tarefa. Só por alto aqui como que funciona esse padrão do Active Record. A gente vai ver isso na prática daqui a pouco. Por isso que no Rails a camada de model é a única que se comunica com o banco de dados. Beleza? Porque seguindo esse padrão, adicionalmente as nossas models vão ter os métodos necessários para se comunicar com o banco de dados. Então elas também têm essa responsabilidade de acesso aos dados. No vídeo que eu vou deixar aqui na descrição e também vou colocar na playlist, eu explico melhor sobre isso aqui, por que isso acontece. Voltando para o nosso diagrama aqui da arquitetura MVC no Rails, a gente tinha parado na controller. Então se lá no seu endpoint você precisar de alguma regra de negócio ou acessar algum dado que está no banco de dados, as controllers podem chamar uma model, beleza? Elas podem utilizar uma model. E essa model vai ter ali as regras de negócios implementadas em algum método e também vai ter os métodos necessários para acessar o banco de dados. Beleza? É isso que está acontecendo aqui, ó, nessa controller de tarefas na ação create, por exemplo. A gente quer criar uma nova tarefa, então a gente está utilizando aqui a model de tarefa, que é essa classe aqui. A gente está criando um novo objeto dessa model, passando os parâmetros que vieram lá da requisição. E aqui na linha 20 a gente está mandando o Rails salvar os dados que a gente criou desse objeto. Esse save aqui é o que vai fazer a comunicação com o banco de dados. Outro exemplo é na Action Index. A gente quer recuperar todas as tarefas que estão cadastradas no banco de dados. Então a gente pega aqui a model de tarefa e chama o método .all, que é um método também do Rails, que vai lá no banco de dados, pegar todos os dados que estão cadastrados naquela tabela e devolver, que vai ser armazenado nessa variável e vai ser devolvido numa resposta. Então, se você precisar consultar algum dado ou salvar algum dado no banco de dados, você vai utilizar alguma model. Lembrando que cada model está atrelada a uma tabela no banco de dados. Então você vai utilizar a respectiva model da tabela que você quer recuperar os dados. E por fim, nós temos a camada View, que é responsável pela apresentação dos dados. Como eu falei, esse padrão arquitetural do MVC, inicialmente ele foi concebido para construir aplicações de interfaces gráficas. A camada View desse MVC, nesse modelo inicialmente, era utilizada para conter o código que iria montar as telas desse software, que seriam as telas que o usuário final iria mexer, iria interagir. A camada controller é a que ia reagir à interação do usuário com as telas que foram montadas na view. Então, por exemplo, se tivesse um botão na tela e o cara clicasse nesse botão, ao clicar, isso iria chamar algum método de um controller que iria lidar com essa ação. E a camada model iria representar as entidades e armazenar os dados. E isso era para construir interfaces gráficas de aplicações desktop. Mas esse conceito do MVC de separar as responsabilidades em camadas específicas também se aplicava para a web. E por isso esse conceito foi um pouco adaptado. Inicialmente, a web era composta basicamente por páginas HTML. E naquele modelo de aplicação web que eu mencionei, onde o back-end e o front-end não são separados, está tudo na mesma aplicação, o trabalho da camada View era geralmente montar esse HTML para ser devolvido na resposta de uma requisição. Só que o tipo de aplicação que nós estamos construindo aqui só vai gerenciar os dados, a gente só está construindo a parte back-end. Então o nosso back-end não vai montar páginas HTML para devolver como resposta, porque o HTML é uma péssima linguagem para trocar dados entre aplicações. Por isso, na nossa camada de view aqui, a gente vai colocar a lógica necessária para montar o JSON de resposta de uma requisição. Beleza? Nós adaptamos um pouco o modelo MVC para funcionar no modelo de aplicação que a gente está construindo. Então, quando chegar uma requisição na nossa aplicação, o Rails vai ler a tabela de rotas. Essa tabela de rotas vai direcionar essa requisição para uma action específica, de uma controller específica. Essa action é o nosso endpoint. Dentro desse endpoint, de acordo com a lógica necessária, a gente pode usar uma model para rodar alguma regra de negócio ou acessar algum dado do banco de dados. Aí a model vai devolver esses dados para a controller e a controller, para montar a resposta, que vai ser um JSON da nossa API, vai chamar alguma view, beleza? Essa aqui é a arquitetura. A controller vai passar os dados que ela recuperou da model para a view e a view vai montar esse JSON e esse JSON vai ser devolvido aqui numa resposta HTTP para o cliente que fez a requisição. De certa forma, a camada View ainda é responsável por apresentar os dados. Só que como a nossa aplicação é uma API HTTP, os dados que a gente está apresentando estão no formato JSON. Ao invés de responder a requisição com um HTML, como era o padrão, a gente está respondendo com um JSON.
Por exemplo, aqui no código, na nossa action create, ele vai criar aqui um objeto dessa model tarefa e vai tentar salvar os dados desse objeto no banco de dados. Se essa operação de salvar os dados no banco de dados der certo, a nossa controller vai renderizar a view show, beleza? Esse render aqui a gente passa o nome de uma view para ele renderizar. Então aqui a gente está renderizando a view show com o status HTTP. Lembra que uma resposta HTTP sempre tem um status? Então aqui a gente está respondendo com o status created, que é o 201. Então nessa linha aqui o Rails está mandando renderizar a view show. A view fica aqui ó, nessa pasta views. Para cada controller a gente vai ter uma pasta de views. Dentro da nossa pasta tarefas, que é as views dessa controller de tarefas, a gente tem aqui a nossa view show. E para montar essa view, que vai montar o JSON, a gente está utilizando aquela gem JBuilder, né? Que a gente descomentou e instalou lá quando a gente criou o projeto, que eu falei que a gente ia usar. Beleza? Então essa gem aqui é que traz essa funcionalidade, essa sintaxe que tem nesses arquivos aqui, ó, .json, .jbuilder. A gente vai ver um pouco dessa sintaxe do JBuilder mais pra frente, mas só para você entender, isso aqui, ó, tá chamando uma partial, que é esse arquivo aqui, e o que ele tá fazendo, ó, é extraindo desse objeto tarefa, que é o objeto que veio lá da controller, esse objeto aqui, ele está extraindo os atributos ID, descrição, finalizada, created at e updated at. Se você não lembra, quando a gente fez a requisição para o nosso back-end, eram esses os dados que estavam sendo retornados pela nossa API. Beleza? Esse arquivo aqui é o que vai montar o JSON de resposta. Fazendo um resumão aqui, seria esse diagrama que você está vendo. As rotas direcionam uma requisição HTTP que chega no servidor para alguma controller. A controller tem a responsabilidade de receber essa requisição e tratar essa requisição. Para fazer a lógica do endpoint, a controller pode usar uma model para rodar alguma regra de negócio. E, no caso do Rails, as models também têm a responsabilidade de se comunicar com o banco de dados. Então a controller pediu um dado para a model pediu esse dado para o banco de dados respondeu para a model respondeu para a controller, e aí para montar a resposta, né, o JSON de resposta dessa requisição com os dados solicitados, a controller vai chamar alguma view. Depois que a view monta essa resposta, aí a resposta HTTP é devolvida para o cliente com o status que foi definido aqui também na controller. Beleza? Esse é um resumo do MVC, como que funciona o fluxo de dados dentro de uma aplicação em Rails. Agora que você já sabe como que é a arquitetura que o Rails segue, eu vou apagar o código que o Rails gerou para a gente quando a gente rodou lá o scaffold e vou construir esses endpoints do zero. A ideia aqui é você entender o código que o Rails gerou. Beleza? Só que antes da gente começar, deixa eu só te explicar uma coisa que talvez não esteja muito clara na sua mente, que é o conceito de camada, né? Eu falei que o MVC é uma arquitetura em 3 camadas, Model, View e Controller. Só que uma camada é um conceito abstrato. Quando eu falo que nós vamos organizar o nosso código em 3 camadas, na prática o que o Rails faz é separar os arquivos em pastas específicas. Aqui na pasta app a gente tem uma pasta para as controllers, uma pasta para as models e uma pasta para as views. Além disso, nas controllers e nas models, o Rails utiliza um recurso da orientação a objetos chamado herança para poder identificar e adicionar comportamento nas controllers. Toda controller da nossa aplicação vai ser uma classe que vai herdar dessa classe aqui, ó, Application Controller. Essa classe aqui é uma classe que está aqui, ó, que já vem por padrão, o Rails já cria essa classe pra gente, que herda dessa outra classe aqui, que é uma classe base interna do Rails. Essa classe aqui, ela tem todo o comportamento necessário para uma controller, todos os métodos que a gente precisa para receber uma requisição, acessar os parâmetros, checar os parâmetros, tudo isso que a gente faz aqui dentro da controller. Outra convenção do Rails é que as controllers, né, as classes controllers, tem que ter esse sufixo controller no nome. Com isso, o Rails consegue identificar as controllers, que são arquivos Ruby que estão dentro da pasta app/controllers, que herdam da application controller e que tem esse sufixo controller no nome. E a mesma coisa acontece com as models. Aqui, ó, se a gente tem uma model, ela herda dessa classe application record. Se você não tem familiaridade com a orientação a objetos, herança, né, uma classe herdar de outra classe, é basicamente ela herdar todo o comportamento que existe implementado naquela classe. Todas as funções, os métodos que estão lá dentro vão ser acessíveis por essa classe, porque ela está herdando. No Ruby, a sintaxe para descrever uma herança é esse menor que aqui no meio das duas classes, né? Essa classe está herdando o comportamento, os métodos, funções, atributos dessa outra classe. E essa classe também está aqui, ó, é uma classe básica que o Rails cria pra gente,
que herda de uma outra classe base interna do Rails. Essa classe aqui, ActiveRecord:2.2.base, é a classe que tem toda a lógica, todos os métodos para a gente fazer a comunicação com o banco de dados, montar consultas para o banco de dados, criar dados no banco de dados, etc. E as views não são classes, mas são arquivos que seguem um padrão também. Como a gente está utilizando a Gem JBuilder, o padrão das nossas views é ser um arquivo que vai ter essa extensão .json.jbuilder e vai aqui utilizar a sintaxe do JBuilder para montar o JSON, beleza? E todas as views ficam na pasta views. Beleza? A camada em si é um conceito abstrato, mas existe uma separação lógica, né, dos arquivos e também tem essa separação virtual que a gente faz aqui com base na herança ou na extensão do arquivo. De algum jeito, o framework vai ter como identificar que aquele arquivo, que aquele pedaço é uma controller, uma view ou uma model. Na prática, isso daqui é que é uma camada. Beleza? Explicado o que é uma camada, vou apagar aqui o código. Eu não vou apagar o arquivo, criar de novo, eu vou só apagar o código mesmo. E aí a gente vai construir do zero. Vou apagar aqui da controller, vou apagar da model, a model já está vazia. E vou apagar aqui as views, beleza? Eu vou apagar esse aqui, todos os arquivos. Deixa eu apagar na pasta, né? Vou apagar a pasta. Eu só não vou apagar o arquivo de migration, né, que vai criar a estrutura da tabela no banco de dados, porque a gente já rodou essa migration aqui. Se eu apagar e criasse outra, ia dar ruim, ele não entender que a gente já tinha rodado isso aqui, ia dar ruim. E eu já expliquei como funciona a migration, então vai ficar basicamente a mesma coisa se eu fosse reescrever. Então eu vou focar aqui só na controller, na model e nas views e também na nossa rota. Então vou aqui, ó, na pasta config, o arquivo routes.rb e vou apagar essas rotas aqui que o Rails gerou. Beleza? Tudo vazio aqui para a gente começar do zero. Se você lembra da aplicação front-end que a gente construiu, nós precisamos de 3 endpoints. Vou abrir aqui o código do front-end, abrir todos aqui no mesmo Sublime, é só você colocar os dois projetos dentro da mesma pasta e abrir essa pasta com o Sublime. Então aqui, ó, no nosso arquivo src, pages, index, a gente fez aqui, ó, 3 requisições. Então a gente precisa de 3 endpoints, que é um endpoint para retornar todas as tarefas cadastradas no banco de dados, que vai ser um get em /tarefas, né? O nosso front-end está esperando que exista esse endpoint lá na nossa API. Então a gente vai fazer um get em /tarefas para listar todas as tarefas cadastradas, um post em /tarefas para criar uma nova tarefa no nosso banco de dados e um put em /tarefas /algum ID para a gente atualizar os dados de uma tarefa específica no banco de dados, beleza? Então a gente precisa desses 3 endpoints. Vamos começar por esse aqui que pega a lista de todas as tarefas cadastradas. Como a gente viu, a gente vai começar pelas rotas, beleza? Porque uma rota direciona uma requisição para uma controller específica. Então, aqui no nosso arquivo de rotas da nossa aplicação back-end, a gente vai criar uma rota. A sintaxe do Rails para fazer isso aqui é o seguinte: você vai colocar o método HTTP, o Rails oferece aqui todos os métodos do HTTP que você precise. No nosso caso vai ser um get. Aqui você vai abrir uma string e vai colocar a rota. No nosso caso é um get em /tarefas. Então vai ser um get em /tarefas. Aí aqui a gente vai botar uma vírgula para a gente passar um outro argumento para essa função get. E aqui a gente vai passar o argumento to, beleza? Então to, 2 pontos, e aqui você vai colocar uma outra string. Então o que a gente está dizendo é, ó, se for um get em /tarefas, você vai mandar para a controller de tarefas, beleza? Então aqui a gente vai colocar o nome da controller sem o sufixo controller, porque o Rails já consegue inferir que é uma controller. Então aqui a gente vai colocar só tarefas, beleza? Que é só essa primeira parte do nome da nossa controller sem o controller, beleza? E depois um hashtag, e aqui a gente vai colocar o nome da action que a gente quer mandar essa requisição. O padrão do Rails para uma action que vai montar uma lista de alguma entidade é chamar de index essa action, beleza? Por isso que quando a gente criou o código lá com o Rails, veio com esse nome index. Isso é meio que um padrão do Rails. Mas aqui você poderia colocar qualquer nome que fizesse sentido aí para sua aplicação. Ok? Então isso daqui é o código para criar uma rota na nossa aplicação. Então toda vez que chegar um get em /tarefas, a aplicação vai mandar essa requisição para action index da controller de tarefas, beleza? Essa aqui é a sintaxe. Essa sintaxe que eu te mostrei aqui, você pode ver em detalhes na documentação do Rails. É só você pesquisar aí por Rails Routing. Continuando aqui, a gente já criou a rota que vai direcionar a requisição para a controller. Então agora a gente só tem que criar a action dentro dessa controller que vai ter a lógica do nosso endpoint. Então vamos criar essa action index aqui dentro da nossa controller. Então eu vou criar aqui, ó, def index
e aqui um end, beleza? Essa é a sintaxe de uma função no Ruby. A gente utiliza o def, que é uma abreviação de define, significa que a gente está definindo uma nova função dentro dessa classe. Funções dentro de uma classe a gente chama de método, beleza? Então se eu falar método aqui, eu estou me referindo a essas funções. A gente deu o nome para essa função e aqui dentro a gente vai colocar a lógica necessária para fazer, né, a listagem das tarefas quando chegar essa requisição. E o que a gente precisa que esse endpoint retorne para a gente é uma lista de todas as tarefas que estão cadastradas no banco de dados. Então a gente vai precisar acessar o banco de dados nesse nosso endpoint. E como a gente viu, a camada responsável por fazer a comunicação com o banco de dados é a model. Então, dentro dessa action, a gente vai chamar a model relacionada com a tabela que está armazenando esses dados das tarefas para recuperar esses dados para a gente. Então, dentro desse endpoint aqui, a gente vai precisar utilizar a nossa model de tarefa para conseguir ir lá no banco de dados para recuperar os dados que estão cadastrados lá na tabela de tarefas, que é essa tabela aqui, ó, que tem 5 tarefas até o momento. E como eu falei, o padrão Active Record que o Rails segue vai mapear cada model, cada classe model dessa aqui, vai ser uma tabela no banco de dados. E a convenção que o Rails segue é, o nome da tabela vai estar no plural. E a convenção que o Rails segue é, o nome da tabela vai ser o nome da model no plural, beleza? Então o nome da nossa model aqui, ó, é tarefa. E o nome da nossa tabela no banco de dados é tarefas, no plural. Só com essa convenção, o Rails já consegue inferir que essa model aqui, essa classe tarefa que a gente criou, ela está atrelada, ela está mapeando para essa tabela tarefas lá no banco de dados. E o Rails oferece vários métodos dentro de uma model para você consultar dados no banco de dados. Se você olhar nessa seção da documentação, Active Record Basics, aqui ele descreve basicamente o que eu já falei para você, né, sobre o padrão Active Record, do ORM, né, que ele faz o mapeamento do banco de dados para aplicação, as convenções de nome que eu acabei de falar, né, que o nome da tabela vai ser sempre o nome da model no plural, o Rails vai inferir isso daí. E mais para baixo aqui ele te fala como criar, né, novas models, registros dessas models. E aqui, ó, ele vai te dar exemplos de como fazer o CRUD, que é justamente o que a gente está querendo, que é criação, listagem, edição e destruição, né, apagar dados. No nosso caso, a gente quer consultar dados, então a gente vai aqui, ó, nesse R de read, de leitura, ler dados do banco. E o primeiro exemplo de leitura que ele traz para a gente é justamente aquele método all, ó, que vai listar todos os registros que existirem nessa tabela para a qual essa model está relacionada, que no nosso caso é a tabela de tarefas. Beleza? Então se você quiser todas as tarefas cadastradas, é só fazer tarefa.all, que é a nossa model. Outro exemplo, se você quisesse só o primeiro registro, você utilizaria esse método first. Se você quisesse pesquisar no banco de dados por valores específicos de alguma coluna, você poderia utilizar o find by. Aqui você passaria o nome da coluna e como valor você passaria o valor que você está procurando. Beleza? Tem uma API aqui super completa que o Rails te oferece para você montar suas consultas ao banco de dados. Mas como você está começando agora, vamos pelo básico. Vamos pegar aqui, ó, todas as tarefas cadastradas no banco nesse primeiro momento. Então, aqui na nossa controller, o que a gente vai fazer é tarefa.all, beleza? Esse método aqui vai montar uma consulta SQL para pegar todas as tarefas que estão cadastradas aqui no nosso banco de dados. E aqui a gente vai salvar o retorno desse método, as funções, os métodos, eles retornam algum valor. Nesse caso aqui ele vai retornar a lista, né? Vai retornar um array com as tarefas que estão cadastradas. A gente vai salvar aqui, ó, nessa variável chamada tarefas que eu acabei de criar. E é isso, a gente só precisa fazer isso aqui para ir no banco, pegar o que está cadastrado, colocamos nessa variável, a gente agora só precisa montar a resposta. E para montar a resposta, a gente vai chamar alguma view para montar aquele JSON para a gente. Como nós vimos, as views aqui em um projeto Rails vão ficar dentro dessa pasta app views. E como uma controller é uma lista de endpoints, né, a gente tem várias actions dentro de uma controller, cada controller vai ter uma pasta de views, beleza? E ali você pode criar as views para cada endpoint que você precisar. Então aqui, ó, dentro da nossa pasta views, a gente vai criar aqui uma nova pasta chamada tarefas, beleza? Com o nome da controller. Essa também é outra convenção do Rails. Se a controller se chama tarefas, sem o sufixo controller, né, só essa primeira parte, ele vai procurar na pasta de views dentro de uma pasta chamada com o mesmo nome da nossa controller, beleza? Então por isso que eu criei essa pasta de views aqui chamada tarefas. E dentro dessa pasta aqui de views, a gente vai criar um novo arquivo que vai ter aquela extensão .json.jbuilder, porque a gente está utilizando na camada de views aquela gem que eu mencionei, o JBuilder. E outra convenção do Rails é o nome da view ser o mesmo nome da action, beleza? Então se o nome da nossa action
extensão é index, a gente vai chamar a nossa view também de index, só que utilizando aquela extensão .json.jbuilder. Então aqui, ó, eu vou salvar esse arquivo e vou dar o nome aqui de index.json.jbuilder. E para ver como que a gente vai montar o JSON utilizando a sintaxe do JBuilder, a gente só tem que olhar na documentação do JBuilder para ver como que a gente usa ele. A documentação do JBuilder está no próprio repositório do GitHub, então é só você pesquisar aí por Rails JBuilder. Descendo aqui, ele tem vários exemplos aqui de como você pode montar o seu JSON. Nesse nosso caso aqui, esse endpoint ele vai retornar um array, certo? Porque a gente tem que retornar uma lista de tarefas. Então, a raiz do nosso JSON tem que ser um array, não pode ser um objeto. E aqui na documentação, se você procurar aqui, ó, descer mais um pouco, tem uma seção que ele fala aqui, ó, de arrays como raiz do nosso JSON. E é só usar esse método aqui, ó, json.array, exclamação, passar o array que a gente quer que ele itere, né? E aqui a gente passa um bloco de código que ele vai executar para cada elemento dentro daquele array. Beleza? Então a gente vai usar essa sintaxe aqui. Então, vou escrever isso daqui, ó, json.array, exclamação. Esse JSON aqui é um objeto que é oferecido pelo próprio JBuilder, beleza? Internamente ele vai injetar uma instância dele que vai ser chamada através desse nome JSON. Então tem que ser JSON ponto alguma coisa para você acessar os métodos do JBuilder. De acordo aqui, né, com o exemplo da documentação, a gente vai passar o array que a gente quer iterar. No nosso caso é esse array aqui, ó, que a nossa model retornou para a gente com esse método all, que é essa variável tarefas. Mas como que a gente passa dados de uma controller para uma view aqui no Rails? Para isso, o Rails ele segue uma outra convenção. Se você quiser que algum dado que esteja dentro da sua action aqui na controller esteja disponível na view, você vai criar essas variáveis, esses dados, como uma variável de instância, beleza? Então você vai colocar um arroba antes do nome da variável. Isso aqui no Ruby significa que essa variável aqui, ela é uma variável do objeto dessa classe que vai ser criado. Mas não precisa se preocupar com isso. Por enquanto, só saiba que se você colocar um arroba aqui antes do nome de uma variável, essa variável vai estar disponível aqui na view para você utilizar. Essa é uma convenção que o Rails também segue. Beleza? Então fazendo isso aqui, essa variável arroba tarefas, que vai ter o array de tarefas que veio lá do banco de dados, vai estar disponível aqui na nossa view. Então aqui, ó, a gente vai fazer JSON array arroba tarefas do... Isso aqui também é uma sintaxe do Ruby, beleza? A gente está passando aqui um bloco de código. Esse bloco de código onde a gente tem aqui o do, uma lista de parâmetros entre barras verticais e um end aqui para simbolizar o final desse bloco, é como se fosse uma função. Aqui a gente vai passar um argumento. Esse valor aqui, essa variável que a gente colocar dentro dessas barras verticais, vai ser um elemento que está dentro do array, porque ele vai pegar esse array e vai varrer elemento por elemento. Ele vai começar pelo primeiro elemento que estiver dentro desse array, aí ele vai pegar esse primeiro elemento, que no caso vai ser um objeto da nossa model de tarefa, e vai colocar esse primeiro objeto que estiver dentro do array nessa variável tarefa. E aí vai rodar o código que tiver aqui entre o do e o end, beleza? Esse código aqui que a gente colocar aqui dentro. Com essa sintaxe aqui, o que a gente está fazendo é basicamente um laço de repetição, pouco parecido com o que a gente fez lá no Vue, né? A gente utilizou o v-for, porque é uma funcionalidade, uma sintaxe lá do Vue, mas toda linguagem de programação tem algum jeito para você fazer um laço de repetição. O que a gente está fazendo aqui é, ó, a gente está passando um array de tarefas para esse método do JBuilder, e a gente está falando, ó, para cada elemento dentro desse array de tarefas, você vai rodar essa função, esse bloco de código aqui que eu te passei. E aí, cada elemento, à medida que ele for iterando, né, varrendo cada elemento desse array, vai ficar disponível aqui através dessa variável tarefa. E outro método legal do JBuilder é o método extract. Vou colocar aqui, ó, json.extract, exclamação. Esse método serve para a gente extrair atributos de algum objeto. No nosso caso, a gente quer extrair as propriedades, né, os atributos desse objeto tarefa. E como a gente viu lá no banco de dados, a gente tem o ID, a gente tem a descrição, a gente tem essa propriedade finalizada, que é o que a gente quer usar lá no nosso front-end, certo? E como eu falei sobre o Active Record, cada coluna dentro de uma tabela vai virar um atributo dentro do objeto da nossa
model. Então, esse objeto aqui, que veio lá da nossa model, certo? Ele vai ter esses atributos que estão aqui, ó. Todas essas colunas que estão nessa tabela vão estar aqui dentro desse atributo tarefa. E o que a gente quer é extrair esses atributos para a gente devolver no JSON de resposta. Então aqui, ó, eu vou colocar o objeto que a gente quer extrair, ele é o primeiro argumento, beleza? Então, JSON.extract, exclamação, espaços, aqui você poderia abrir parênteses também, porque é uma função. Vou fazer assim para ficar mais claro. Então a gente vai extrair desse objeto tarefa os atributos ID, o atributo descrição e o atributo finalizada, que esses são os dados que o nosso front-end precisa. E aqui a gente já tem uma outra sintaxe diferente do Ruby, que é esse 2 pontos e aqui um nome, né? Isso daqui o Ruby chama de símbolo. Um símbolo ele funciona basicamente quase do mesmo jeito que uma string, serve para a gente representar algumas palavras. A diferença é que o símbolo ele vai criar um objeto único em tempo de execução, enquanto a string sempre cria um novo objeto. Mas isso não vem ao caso agora, não precisa se preocupar. Se você vê um símbolo, você pode imaginar que é basicamente uma string. Até para não confundir, eu posso até colocar aqui uma string ao invés de um símbolo. Mas no Ruby é comum você ver códigos utilizando esse tipo de dado símbolo. E esse aqui seria o código da nossa view para montar um array de tarefas, beleza? A gente está pegando esse array que veio lá da nossa controller, que a gente buscou os dados lá na model, e a gente está passando esse dado aqui para a view através desse arroba, né, que é uma variável de instância, e aí a gente está rodando esse bloco de código para cada elemento dentro desse array. E o que a gente faz dentro desse bloco de código é extrair os atributos ID, descrição e finalizada de cada tarefa que estiver dentro desse array. O resultado vai ser um array de objetos, o nosso JSON final. Agora o que a gente precisa fazer é só mandar a nossa action renderizar essa view para montar a resposta da requisição que essa action está lidando. E o método no Rails para você renderizar uma resposta é o método render. Para esse método aqui você pode passar o nome de uma view. No nosso caso aqui, a nossa view é a view index, então aqui a gente poderia fazer render index e aqui você passaria o status da resposta. Lembra que a resposta HTTP tem que ter um código de status? Aqui é onde você vai passar esse código de status da sua resposta. Como aqui a gente só está listando dados, a gente só vai responder com um OK, beleza? Esse OK é o código de status 200. Você poderia responder desse jeito aqui, ó, com 200, só que esse número jogado aqui no meio do código não fica legal. Por isso o Rails criou nomes, né, símbolos, que é esse 2 pontos aqui, um nome, para cada código de status HTTP. Então aqui você pode utilizar o próprio nome do código de status, só para deixar o código mais limpo. Beleza? Com esse código a gente fez aqui, ó, a última etapa do nosso fluxo de dados, que é devolver a resposta HTTP com o JSON que a view montou. E só para você ver isso funcionando, eu vou rodar aqui, ó, o Rested para a gente fazer uma requisição para essa nossa API, para você ver que esse endpoint que a gente acabou de construir está funcionando. Para fazer isso, vamos rodar aqui, né, o servidor da nossa aplicação dentro da pasta do projeto. Só você rodar aí o Rails Server ou somente o Rails S. Beleza, o servidor subiu, ó, a nossa aplicação está rodando aqui, ó, em localhost 3000. A gente vai fazer aqui, ó, a requisição é um GET para HTTP localhost 3000 tarefas, beleza? Essa é a rota que a gente tinha criado. Como a gente viu também aqui, a gente tinha que mandar o header accept, dizendo que a gente quer essa resposta dessa requisição como um application /JSON. E é isso aí, vou mandar essa requisição. Ó, respondeu aqui, ó, com 200 OK, e ele respondeu justamente o JSON que a gente acabou de montar, ó, um array com objetos, beleza? Um array de objetos. E cada objeto tem os atributos que a gente mandou o JBuilder extrair, que é o ID, descrição e finalizada de cada tarefa. E o código de status da nossa resposta foi o OK que a gente colocou lá. Só para você ver, ó, deixa eu mudar aqui e vou colocar, sei lá, not found, que é comum. Não é um status de sucesso, mas é só para você ver que vai funcionar. Aqui, ó, vou refazer essa requisição e agora a gente respondeu com 404 not found. Mas como a operação deu certo, a gente tem que responder com status de sucesso. E nesse caso vai ser o OK mesmo. Só fazer aqui de novo. Beleza. Quando eu apertei esse botão de enviar essa requisição, o que aconteceu é isso aqui que está nesse diagrama. É muito importante você entender esse fluxo aqui. É o mais importante que você precisa tirar desse vídeo. A gente fez um get em /tarefas, que está aqui, ó, um get em /tarefas. O Rails olhou lá na tabela de rotas para saber para qual controller que ele tinha que mandar. A nossa rota está aqui,
que é um get, ó, em barra tarefas, manda para controller de tarefas na ação index. Então, aqui está a nossa controller de tarefas, aqui está a nossa ação index. E o código que o Rails rodou foi esse daqui, ó. Ele pediu para a nossa model um dado através desse método all, que vai pegar todas as tarefas cadastradas na tabela de tarefas, que foi essa comunicação aqui, ó. A controller usou uma model, a model pediu o dado para o banco de dados, devolveu esses dados para a model devolveu para a controller e a gente salvou esse dado nessa variável @tarefas. A gente salvou como uma variável de instância, né, que é esse @tarefas, para a gente ter esse dado disponível lá na nossa view, beleza? Então aqui na controller a gente disponibilizou um dado para a view e a view montou esse JSON de resposta que a gente recebeu dessa requisição, que é esse array de objetos com as propriedades ID, descrição e finalizada, que é exatamente o JSON que a gente montou aqui, ó. É um array com a lista de tarefas que veio lá do banco de dados, que a model retornou pra gente. E aqui, ó, dentro, para cada elemento desse array, a gente está extraindo os atributos ID, descrição e finalizada. Aí a gente mandou, né, a nossa controller renderizar essa view index, que montou aquele JSON, colocou esse JSON no body da resposta do nosso pacote HTTP, e respondeu essa requisição com o status OK, que é justamente o que a gente viu aqui, ó, quando a gente fez a requisição no REST. Beleza? Foi isso aqui que aconteceu. Ah, deixa eu aproveitar esse exemplo aqui para te explicar uma outra convenção do Rails. Uma action de uma controller sempre vai responder uma requisição, certo? E o Rails assume que você vai responder essa requisição com alguma view. Você vai utilizar uma view para montar essa resposta. E o padrão do Rails é sempre procurar na pasta de views por uma view com o mesmo nome da action, beleza? E como a gente seguiu esse padrão, né? A gente criou a nossa view index.json.jbuilder, tá com o mesmo nome da action, né? Só o começo. A gente nem precisaria responder, ó, colocar esse render index aqui explicitamente, porque o Rails já assume isso por padrão. Então, se a gente tirasse essa linha 5 aqui, o nosso endpoint continuaria funcionando do mesmo jeito por causa das convenções do Rails. Só para você ver, vou abrir aqui o REST de novo e vou mandar essa requisição. E aí, ó, respondeu do mesmo jeito. Assim o código fica mais limpo, né? A gente tem menos código aqui, mas você tem que saber que isso aqui só funciona por causa de uma convenção do Rails, que é procurar por uma view com o mesmo nome da action. Mas se você preferir, você pode deixar aqui o render explícito para você saber que você está renderizando essa view com esse status aqui HTTP. Ok? Esse endpoint de listar as tarefas cadastradas já está pronto. Então, se a gente subisse a nossa aplicação front-end, ele já iria listar o que tivesse no banco. Só para você ver, vou subir aqui, ó, a nossa aplicação front-end. Está aqui, ó, em meu app. Esse nome que a gente criou foi horrível, depois a gente muda. E aqui vou subir o servidor com o Quasar Dev. O servidor já está no ar, se você ver aqui, ele já abriu a nossa aplicação e ela já está aqui, ó, listando as tarefas que vieram lá do banco de dados. Só para você ver, eu vou dar um F5 aqui, ó. E aqui, ó, ele fez, ó, o get lá na nossa API, ó, localhost 3000/tarefas, para pegar a lista de tarefas, e o nosso backend respondeu com aquele JSON que a gente viu lá. Mas se a gente tentar criar uma nova tarefa aqui, ó, não vai funcionar porque a gente ainda não tem esse endpoint lá na nossa API, ó. Fiz aqui, ó, aconteceu nada. Quer dizer, aconteceu, né? Ele fez a requisição, só que o backend respondeu 404, porque a gente não tem nenhuma rota, né, para responder um post em /tarefas. Então, vamos construir esse endpoint agora. E para a gente construir esse endpoint de criação de tarefas, a gente vai seguir a mesma lógica aqui da nossa arquitetura. Vamos criar a rota, depois a action na controller, se a gente precisar criar alguma coisa na model, a gente cria, e aí depois a gente cria a view. Então, vamos lá. Para criar uma nova tarefa, o nosso front-end está mandando a requisição do tipo post para a rota /tarefas. Então, vamos criar essa rota aqui, ó. Então, vai ser um post em /tarefas. A gente vai mandar, vírgula, vai mandar para controller de tarefas na action create, beleza? O create também é um padrão do Rails para as ações que vão criar dados. Já criamos aqui a nossa rota, vamos criar agora a action na controller. Aqui na nossa controller, vou fazer aqui, ó, def create, e aqui a gente vai montar a lógica de criação de uma nova tarefa. Nesse endpoint aqui, o que a gente quer fazer é pegar os dados que foram enviados na requisição e criar uma nova tarefa no banco de dados com esses dados. Lembra que a responsabilidade de um controller é receber e tratar a requisição. Então aqui, dentro de uma action de um controller, a gente tem acesso aos dados da requisição, qualquer dado que veio lá dentro. E o Rails oferece para a gente o método params, para a gente conseguir acessar os dados, os parâmetros que foram enviados dentro da requisição. Quando a gente fez a nossa requisição lá no vídeo passado, né, pelo REST para testar a nossa API, a gente mandou os dados da seguinte forma. A gente fez aqui, ó, um post em /tarefas, colocou o header accept, colocou o header accept, colocou o header content type,
que é para dizer que a gente está enviando dados no formato JSON. E aqui no body da nossa request, né, na requisição, a gente enviou o seguinte JSON, que é um objeto com a chave tarefa. Essa chave tarefa aponta para um outro objeto, que vai ter a chave descrição e a chave finalizada. Então, se a gente quisesse acessar esses dados aqui, que vieram no corpo da requisição, a gente vai usar esse método params. Esse método params que o Rails oferece para a gente aqui dentro de qualquer action de um controller é uma instância dessa classe Action Controller Parameters. Então, nessa seção aqui da documentação da API do Rails, você vai encontrar como utilizar esse método params. O uso mais comum dos métodos desse objeto aqui é para você fazer o filtro dos parâmetros que vieram na requisição. Por isso que ele tem aqui, ó, esses métodos require e permit. Com esse require aqui, a gente está dizendo que dentro dos parâmetros a gente espera que tenha um atributo, nesse caso da documentação, um atributo chamado person, que seria esse daqui, e que dentro desse atributo person ele aponte para um outro objeto que tem as chaves name e a chave age. Então a gente está definindo aqui qual que é a estrutura do JSON que a gente espera na requisição. Se não vier nos parâmetros da requisição uma chave person, essa requisição vai dar errado, porque a gente esperava um formato e não veio. Por isso que a gente utiliza esse require. Esse require significa que esse atributo aqui ele é obrigatório e que dentro dele vai ter outros parâmetros. E com esse método permit, a gente filtra os parâmetros que vieram da requisição para passar somente os que a gente permite. Lembra que eu falei que não dá para a gente confiar no cliente? E é o cliente que está fazendo a requisição. Então ele pode mandar qualquer dado que ele quiser. Se ele manda um dado que não deveria ser utilizado para fazer a operação, por exemplo, para criar o usuário, isso daria um problema aí no seu back-end. Por exemplo, se a gente mandasse o ID na nossa requisição, talvez poderia dar um conflito no banco de dados. Por isso que não é uma boa prática você aceitar qualquer parâmetro que vem lá do cliente, da requisição. Então aqui a gente vai fazer uma lista, né, um whitelist de parâmetros permitidos. Beleza? No nosso caso aqui vai ficar assim, ó, params.require tarefa, e dentro desse objeto tarefa eu só vou permitir os atributos descrição e o atributo finalizada. Beleza? Que é para bater com essa estrutura do JSON que a gente está enviando aqui no corpo da requisição. A gente tem aqui, ó, chave tarefa apontando para um objeto que tem descrição e finalizada. Se eu pegasse aqui e mandasse um ID, sei lá, só para testar a nossa API, mandasse um ID aqui qualquer, esse ID não seria utilizado porque a gente não está permitindo esse parâmetro. E esse método permit aqui, ele vai retornar um novo objeto somente com as chaves que foram permitidas. Então a gente vai aqui, ó, salvar o retorno desse método numa variável chamada tarefa params, beleza? E aí a gente vai utilizar essa variável aqui para poder criar a nossa tarefa. Agora que a gente já tem os parâmetros, a gente só precisa criar essa tarefa no banco de dados utilizando esses dados aqui que vieram da requisição. Então, a nossa controller vai chamar a nossa model de tarefa para poder salvar esses dados no banco. E voltando para a documentação aqui do Rails, né, sobre o básico do Active Record, para você criar dados através de uma model, você tem basicamente duas opções. Ou você usa o método create, que vai criar um objeto dessa model e salvar ele no banco de dados automaticamente, ou você cria somente um objeto a nível da aplicação utilizando o Ruby e seta aqui os atributos desse objeto e depois tenta salvar esse objeto no banco de dados utilizando aqui o método save. Se você pesquisar por Rails Save API, que é a documentação desse método save, e você vai achar essa página da documentação do Active Record Persistence, que tem todos os métodos relacionados à persistência de dados no banco de dados. E aqui, ó, a gente tem o nosso método save. Aqui tem uma descrição de como esse método vai funcionar. Se você quiser entender ele bem, é só você dar uma olhada aqui nessa documentação. Mas, basicamente, esse método save ele vai retornar false se ele não conseguiu salvar os dados no banco de dados, ou true se ele conseguiu salvar os dados. Então, aqui a gente pode fazer o seguinte, criar um objeto dessa model de tarefa. Então, aqui, ó, tarefa.new, e aqui a gente vai passar uns parâmetros que vieram dessa requisição, né? Essa variável que a gente criou aqui na linha 9. E aí a gente tenta salvar esse objeto que a gente acabou de criar, chamando aqui o método save nesse objeto tarefa da nossa model. Só que aqui a gente tem duas respostas possíveis. Se der certo a criação da tarefa, a gente tem que responder com uma resposta de sucesso, um status 200 ou 201 created. E se der errado, a gente tem que responder com um código de status de erro. Então aqui a gente vai ter que fazer uma decisão no código. Então para isso a gente vai utilizar aqui um
if. O if é uma estrutura de decisão que quase toda linguagem tem para você tomar decisões no código. Você vai executar algum código somente se alguma condição for satisfeita. No nosso caso, a condição aqui é o sucesso da operação aqui de criação dessa tarefa lá no banco de dados. Então, se essa tarefa for salva no banco de dados, o que a gente vai fazer é responder com um status de sucesso. Então aqui a gente poderia fazer um render, a gente ainda não tem a view, então vou utilizar aqui o atributo JSON, beleza? Esse atributo serve para você passar aqui um JSON direto aqui para ele responder e não utilizar uma view. Mas a gente vai criar a view daqui a pouco. E aqui a gente responderia com o status created. E se essa operação não deu certo, a gente coloca aqui o else, beleza? Então aqui ó, é se a tarefa foi salva, renderiza o JSON com status created. Se não, o else, né, a tradução do else seria esse se não, você vai renderizar, vou copiar aqui, ó, JSON com um outro status, um status de erro. E um status HTTP de erro do cliente que a gente costuma usar quando a operação deu errado, né, por causa de alguma validação ou algo do tipo, é o status 422, ó, esse aqui, ó, Unprocessable Entity. Beleza? Então a gente vai responder com esse 422. Aqui, ó, ao invés de created, vai ser unprocessable underline entity. Beleza? Para fechar o bloco de código, a sintaxe do Ruby é utilizar o end. Então aqui, ó, depois do bloco do else, a gente coloca um end. E essa daqui é basicamente a ideia do nosso endpoint de criação de tarefas. A gente só poderia melhorar um pouco aqui as respostas que a gente está devolvendo. Por exemplo, se salvou, né, a tarefa no banco de dados, a gente poderia retornar como resposta essa tarefa que acabou de ser criada. Então, para isso a gente vai criar uma view que vai montar um JSON com os dados da tarefa, de uma tarefa só específica, beleza? Então aqui, ó, vou criar um novo arquivo de view e vou salvar esse arquivo aqui com o nome show.json.jbuilder. Esse nome show também é um padrão do Rails para quando a gente quer listar os dados de uma entidade, de um objeto específico. No nosso caso vai ser uma tarefa específica. E o código que a gente precisa colocar aqui nesse show vai ser esse código aqui, ó, que a gente fez no index, beleza? Que é só para extrair o atributo ID, descrição e finalizada da tarefa. Então aqui a gente pode copiar e colocar esse código aqui. Só que como a gente viu, para view ter acesso aos dados que estão na controller, a gente precisa criar esse dado na controller como uma variável de instância. Então a gente tem que colocar esse arroba aqui, beleza? Aqui, como era a mesma variável, também vou colocar o arroba. Com esse arroba, essa variável vai estar disponível aqui como arroba tarefa, e aí a gente consegue fazer esse extract e montar o JSON. Aqui a gente poderia até incluir o created at, que é a outra coluna que tem lá no nosso banco de dados, e o updated at. E aqui eu botei duas vírgulas. Beleza? Então esse aqui seria o nosso JSON. E aí, agora é só mandar a nossa action aqui, renderizar. Ao invés de renderizar um JSON, ele vai renderizar aqui a view show. Beleza? Com o status created. Só para a gente ver se vai funcionar esse código, vamos abrir aqui o rested e vamos fazer essa requisição. Então tá aqui, ó, post para barra tarefas, os headers já estão aqui e o JSON tá aqui. Vou só tirar esse ID aqui, ó. Vou mandar agora aqui, ó, essa requisição e vamos ver se vai dar certo. Ó, respondeu com 201, created, que é o status que a gente colocou aqui. E como resposta veio o JSON lá da view show que a gente criou. ID, descrição, finalizada, created at e updated at. Só para você ver que funcionou mesmo, ó, vou abrir aqui o banco de dados, vou recarregar. E tá aqui, ó, a nossa tarefa de ID 6. Ó, deixa eu ordenar aqui, ó. A última que foi criada foi uma nova tarefa que a gente tinha feito. Essa aqui. Outra coisa que daria pra gente melhorar aqui é essa resposta aqui em caso de erro. O Rails, quando a gente tenta salvar um objeto de uma model e dá algo errado, ele armazena os erros aqui de validação que existisse dentro dessa model num atributo chamado errors. Então aqui, ó, nesse JSON, ao invés de retornar um JSON vazio, a gente poderia retornar aqui, ó, o arroba tarefa, que é o nosso objeto da model, ponto errors, beleza? Esse aqui é basicamente o mesmo código que o Rails gerou lá com o scaffold. Só que esse errors aqui só vai ter erro se a sua model tiver validação. A nossa model ainda não tem validação e eu também não vou entrar nesse detalhe agora, então eu vou deixar assim, só que não vai dar pra gente testar porque a gente não vai conseguir simular um erro aqui. Mas é isso aí, esse aqui é o endpoint de criação de tarefas e a gente viu que ele já funciona. Então se a gente vier aqui na nossa aplicação front-end, dá um F5 aqui, tentar criar uma nova tarefa, vamos fazer aqui, ó, uma segunda nova tarefa. Clicar no botão, ele vai fazer o post, fez aqui, ó, o post,
deu 201 e apareceu aqui também já na nossa tela. Agora só falta a gente fazer a atualização. Quando a gente clica aqui para marcar como finalizada, a requisição está dando 404, porque a gente ainda não tem esse endpoint lá. Para fechar, vamos fazer esse endpoint. E aqui, mesma coisa, criar rota, controller, se precisar usar model, usa model, e cria uma view para poder renderizar a resposta, montar o JSON para essa resposta. Vamos lá. Aqui na nossa aplicação front-end, para fazer a atualização, né, marcar a tarefa como finalizada, a gente está mandando uma requisição do tipo put para rota barra tarefas barra o ID de uma tarefa, para a gente atualizar uma tarefa específica. Então, vamos criar essa rota aqui. Vai ser um put, então vou criar aqui, ó, um put em barra tarefas barra tarefa ID. Beleza? Esse parâmetro aqui, como a gente está recebendo ele pela rota, né, aqui a gente vai botar 1, 2, 3, o ID da tarefa, para a gente pegar esse parâmetro que veio da rota. A sintaxe para escrever aqui no Rails é colocando esses 2 pontos antes do nome que você vai dar para esse parâmetro, beleza? Aqui eu estou chamando de tarefa ID, que seria o ID dessa tarefa. Ou então a gente poderia simplesmente simplificar e colocar só ID. Então, um put em barra tarefas barra algum ID, a gente vai mandar para controller, faltou 2 pontos, de tarefas na ação update, beleza? Que vai ser uma ação que a gente vai atualizar os dados de uma tarefa específica. E vai ser essa tarefa informada aqui, indicada por esse ID. Agora a gente já tem a rota, vamos criar a action aqui na nossa controller. Então vou criar aqui, ó, um update. E aqui a gente vai colocar a lógica. E nessa requisição, né, aqui no nosso front-end de atualização, a gente está mandando os dados, né, naquele mesmo formato que a gente mandou para a criação. Então aqui, ó, dá para a gente reaproveitar esse mesmo código que a gente já escreveu para pegar os parâmetros. Então vou duplicar aqui, ó, essa linha, vou colocar aqui. E aí a gente vai utilizar esses mesmos parâmetros aqui para atualizar. Só que aqui a gente tem que atualizar uma tarefa específica. E para saber qual tarefa a gente tem que atualizar, a gente tem que pegar esse parâmetro aqui, ó, ID, que veio da rota. E esse parâmetro que veio da rota, ele também vai ser acessado através desse objeto params. Então a gente tem que pegar, ó, dentro desse params, o parâmetro ID, que veio da rota. Aqui a gente utiliza um símbolo também para acessar. Para pegar um parâmetro que está dentro desse objeto, a gente vai utilizar essa sintaxe aqui de hash, que é abrir um colchete e passar aqui o nome da chave que a gente quer recuperar que está dentro dessa hash. Uma hash no Ruby é basicamente a mesma estrutura de um objeto lá no JavaScript que a gente viu, que é uma coleção de pares de chave e valor, beleza? Só que no Ruby a gente chama de hash. E para acessar o valor, uma chave de uma hash, a gente utiliza essa sintaxe. Abre colchetes, passa o nome da chave, fecha colchetes. E como a gente quer atualizar uma tarefa específica, a gente tem que ir lá no banco de dados, passar esse ID para o banco de dados e falar, ó, me devolve aí a tarefa que tem esse ID específico. Beleza? Então aqui, ó, na nossa action, a gente vai ter que usar a model para poder ir lá no banco de dados e recuperar essa tarefa com base no ID. E voltando aqui na documentação do Rails, aqui na seção de read, ele mostra como que dá para você pesquisar por um atributo específico de uma tabela. Então, a gente pode utilizar esse método findBy das models. Então aqui, ó, a gente vai fazer tarefa.findBy ID, a gente está falando que a gente quer procurar pelo ID, e aqui a gente vai passar o params ID, beleza? Que é o parâmetro que a gente pegou aqui da rota. Vou apagar essa linha aqui, a gente não precisa mais dela, já está escrito aqui. Vou salvar essa tarefa numa variável para a gente poder utilizar. E agora o que a gente quer fazer é pegar essa tarefa que a gente recuperou do banco de dados e atualizar um atributo dela. Para atualizar um atributo, voltando aqui na documentação, na seção de update, a gente pode só trocar esse atributo desse objeto e depois chamar um save, ou então a gente pode fazer um update utilizando o método update direto aqui, passando os atributos que a gente quer atualizar. Eu vou usar essa segunda abordagem. Então aqui, ó, vai ficar tarefa.update, o que a gente quer atualizar é a propriedade finalizada, e aqui a gente vai passar o novo valor. Mas, na verdade, como esse endpoint aqui vai funcionar para atualizar qualquer atributo de uma tarefa, a gente vai passar para esse update esse objeto aqui, ó, que a gente pegou com os parâmetros que vieram da requisição. Então aqui, ao invés de fazer isso, eu vou passar só o tarefa params, tudo minúsculo. Beleza? Que é essa variável aqui que a gente só permitiu esses dois atributos possíveis. Esse método update, por trás dos panos ali, a implementação dele é chamar o método save. Então ele também vai retornar true se deu certo a atualização ou false se não deu. Então a gente pode fazer esse mesmo if que a gente fez aqui para o update. Então eu vou copiar isso aqui, já que já estamos aqui.
E aí, ao invés de ser um tarefa save, a gente vai usar um tarefa update, que é o que a gente fez aqui. E se a gente for atualizar essa view show, se essa atualização der certo, a gente precisa, né, a view show, ela está esperando um atributo chamado @tarefa. Então aqui, essa tarefa a gente tem que colocar um arroba aqui para poder a nossa view funcionar e conseguir montar o JSON. E outra coisa que a gente tem que mudar é o status. Como a gente está atualizando, a gente não está criando nada, esse status aqui não faz mais tanto sentido. Então aqui a gente vai responder com um OK mesmo. E esse erros aqui permanece do mesmo jeito, porque se não der certo essa atualização, vai ter esse erros aqui dentro do objeto e a gente vai responder com unprocessable entity. Beleza? E essa aqui seria a lógica do update. Só para você ver, vamos fazer essa requisição aqui no Rested. Aqui no método vai ser um put para atualizar. A nossa rota é /tarefas /id. Então vamos pegar esse id aqui, ó, que já está aqui, ó, esse 6. Vamos trocar aqui. Colocar 6, os headers vão continuar os mesmos e aqui a gente só vai mudar o nosso JSON. A gente não vai mudar a descrição, a gente só vai mudar a propriedade finalizada. Ó, o finalizada dessa tarefa 6 está para false, então eu vou trocar aqui para true. Vamos mandar essa requisição e deu um erro aqui, ó, not found, ele está dizendo que não deu match na rota, ele não achou essa rota. Por quê? Ah tá, eu esqueci de salvar o arquivo aqui, ó. Deixa eu salvar, vamos mandar aqui a requisição de novo. E agora sim respondeu com 200 OK. E aqui, ó, foi para true a propriedade finalizada. Então a nossa atualização funcionou. Beleza, vamos testar agora pela nossa aplicação front-end. Vou atualizar aqui. Vou clicar aqui, ó, nesse aqui. E é para ele atualizar. Atualizou. Ele fez aqui a requisição put, respondeu com OK e trouxe os dados atualizados na resposta. Se eu desmarcar, marcar de novo, tá funcionando. Ok? Então esse código aqui que a gente acabou de construir passo a passo é o código necessário para criar esses 3 endpoints que o nosso front-end precisa. Esse código aqui ainda dá para melhorar muita coisa, mas a ideia aqui é só ser bem didático mesmo para você entender o fluxo de dados aqui dentro de uma aplicação no Rails. Só que eu vou melhorar só essa duplicação de código que a gente fez, ó. Essa linha 9 e a linha 21 são exatamente as mesmas. Então, para a gente não duplicar esse código aqui, talvez exista um outro endpoint que vai precisar desses mesmos dados, a gente pode criar uma nova função, né, um novo método dentro dessa classe, que vai fazer justamente essa lógica aqui de permitir somente esses parâmetros. E é meio que um padrão nas aplicações em Rails a gente fazer isso aqui dentro da controller. Então aqui ó, a gente vai criar um método chamado tarefa params. E o objetivo desse método, dessa função aqui, é retornar para a gente somente os parâmetros permitidos na nossa requisição. Então é só tirar essa lógica que a gente fez, tirar daqui, colocar dentro desse método. E como a gente manteve aqui, né, o mesmo nome, a nossa variável estava se chamando tarefa params e o nosso método a gente colocou o mesmo nome, isso aqui já vai funcionar. Ó. Quando chamar essa função aqui, vai rodar esse código aqui que vai fazer a mesma lógica que estava antes. Então aqui ó, vou apagar também porque é o mesmo nome. Beleza? Criando uma função, encapsulando essa lógica aqui, a gente não replica código. Porque se a gente precisar mudar algum desses parâmetros aqui, é só a gente mudar a lógica dessa função, porque o resto do código está usando essa função, beleza? A gente centralizou essa lógica aqui. E outra coisa que a gente também faz é criar esse método aqui, né, que não é um endpoint, como esses outros três são, como um método privado dessa classe, beleza? E aqui no Ruby, para criar um método privado, a gente utiliza essa palavrinha private. Todos os métodos que estiverem depois desse private vão ser métodos privados dessa classe. O que é um método privado? Isso também é um conceito da orientação a objetos, mas só para você entender, são métodos que só são visíveis dentro dessa classe, beleza? Só os métodos que estão dentro dessa classe pode chamar esse método. Se alguém de fora tentar chamar, não vai conseguir. Isso é só uma boa prática para a gente esconder detalhes de implementação. Beleza? Esse aqui é o nosso código final para criar os 3 endpoints. O mais importante desse vídeo é você entender essa arquitetura MVC e como ela funciona no Rails. E apesar da gente ter visto essa arquitetura aqui no Rails, em diversos outros frameworks ela vai funcionar de uma forma bem parecida. E só uma observação aqui sobre a arquitetura. Essas regras de comunicação que a gente definiu, né, na nossa arquitetura, por exemplo, a controller ela pode chamar a model, mas só a model que vai se comunicar com o banco de dados. A controller vai chamar uma view, mas uma view não tem acesso, né, não deveria acessar diretamente uma model. Essas regrinhas aqui da arquitetura são apenas restrições que nós impomos a nós mesmos para a gente evitar problemas no futuro. Nada te impede de quebrar essa arquitetura. Por exemplo, aqui em uma controller, nada te impede de você montar uma consulta SQL e fazer uma conexão direto com o banco de dados.
Mas você não deveria fazer isso porque você está quebrando aqui a arquitetura que a gente propôs. Mesma coisa na Vue. A Vue não deveria fazer consultas ao banco de dados, mas você poderia montar uma consulta na Vue que iria funcionar do mesmo jeito. Tudo isso é tecnicamente possível, mas a gente segue uma arquitetura por um motivo, que é principalmente separar as responsabilidades do nosso código, de forma que se a gente precisar mudar alguma coisa, basta ir no código da respectiva camada. Por exemplo, se a gente tivesse que mudar alguma lógica de alguma consulta SQL que a gente tinha feito, a gente mudaria na model, porque a model é a que está responsável por fazer a comunicação com o banco de dados. Se em um endpoint a gente precisasse mudar os parâmetros que a gente vai aceitar da requisição, a gente só mudaria na controller, porque é ela que recebe e trata a requisição. A gente mexeria, nesse método aqui, tarefa params, para adicionar ou remover os parâmetros. Se a gente precisar mudar algum dado que vai ser enviado na resposta de uma requisição, a gente só mexe na Vue, porque é a Vue que tem a responsabilidade de montar o JSON de resposta. Beleza? Separação de responsabilidades facilita a manutenção do código no futuro. Se você não seguir as regras da arquitetura, lá na frente você vai ter que lidar com as consequências. E as consequências geralmente são bugs ou dificuldade na hora de modificar ou adicionar novas funcionalidades na sua aplicação. E você pode estar se perguntando, mas Ítalo, se eu usar o Rails eu tenho que seguir o MVC? E a resposta é não necessariamente. O Rails foi sim pensado primariamente para funcionar seguindo essa arquitetura do MVC, tanto que ele já vem com ela embutida já na aplicação. Mas você consegue adaptar algumas coisas, só que vai ser mais difícil. Se você quiser construir a sua própria arquitetura do zero, você pode utilizar um microframework. Microframeworks não impõem uma estrutura padrão de cara na sua aplicação, você pode fazer do jeito que você quiser. Eles só vão fornecer menos ferramentas, só o básico para você construir uma aplicação web, como o código para receber uma requisição HTTP, por exemplo. Eu acho que toda linguagem sempre tem um framework mais completo, como é o Rails no caso do Ruby, mas também sempre tem um microframework. No caso do Ruby, a gente tem o Sinatra. E se você olhar o próprio exemplo aqui da página deles, você vai ver que é realmente um microframework, ele não tem toda aquela estrutura que o Rails oferece pra gente. Aqui você só vai colocar a sua rota, qual que seria o seu endpoint, e aqui você vai passar uma função, um bloco de código que você vai rodar quando chegar essa requisição aqui que você definiu. E aí o que você for fazer dentro desse bloco de código é totalmente decidido por você. O microframework só vai te dar aqui o básico, por exemplo, a questão aqui das rotas. Beleza? E isso tem para qualquer linguagem. Por exemplo, no Python a gente tem o Flask. E a ideia aqui é basicamente a mesma, fornecer só o mínimo para você construir a sua aplicação. Aqui tem o esquema das rotas, aqui você define uma função, dentro dessa função você faz do jeito que você quiser. Para o PHP tem o Lumen, que a ideia é basicamente a mesma, define aqui a rota, passa uma função e aí você monta do jeito que você quer aqui a sua arquitetura. No JavaScript a gente tem o Express, que também é bem parecido, é a mesma ideia. Aqui você define a rota e passa uma função. E para a galera do Java tem o Spark, que é basicamente a mesma coisa. Mas se você está começando agora, eu não sugiro que você utilize microframework, porque você muito provavelmente vai escrever um código ruim. E também vai ser mais difícil de começar porque você tem que fazer muita coisa na mão ou ficar procurando bibliotecas, extensões para te ajudar. Diminua suas decisões no começo. Construir boas arquiteturas não é fácil e requer muita experiência e prática. Você não vai construir uma boa arquitetura do zero sendo iniciante. Por isso eu aconselho que você use uma arquitetura que já existe e que já foi testada, como o MVC. O padrão MVC foi criado lá na década de 70 e está sendo usado até hoje. Ou seja, ele tem aí uns 50 anos de validação no mercado. Se você escolhe ignorar isso, é burrice. Por isso, comece utilizando algo que historicamente tem mais chance de dar certo. Mas isso não significa que o MVC é a arquitetura bala de prata que vai resolver todos os problemas de qualquer software, mas talvez provavelmente funcione para a maioria. E nada te impede também de estender o MVC, adicionar uma nova camada, um novo módulo, uma nova classe, um novo conceito aí nessa arquitetura. Você não precisa ficar preso nessas 3 camadas. Se não está te atendendo, evolua essa arquitetura. E o MVC também não é a única arquitetura que existe, muito menos a única que funciona. Existem arquiteturas orientadas a serviços, arquitetura hexagonal, Onion Architecture, etc. Mas são arquiteturas mais avançadas que não vale a pena a gente falar aqui agora. Como você está começando, vamos pelo básico, que é o MVC. Mas mesmo assim, se você estiver um pouco curioso, toda boa arquitetura sempre busca a separação das responsabilidades, ou Separation of Concerns, você pode ouvir esse termo por aí. E também a diminuição do acoplamento
relacionamento entre os componentes do software para facilitar a manutenção e evolução desse software. Não sou um expert em arquitetura, só sei uma coisa ou outra sobre o assunto. Já ajudei a modelar algumas arquiteturas e tenho pelo menos uma noção sobre isso. A arquitetura é um tema completamente vasto e complexo que dá até para fazer um vídeo só sobre isso. Então eu vou parar por aqui. Esse papo de hoje foi mais conceitual e abstrato, mas muito importante para o seu entendimento do código. Espero que tenha dado para entender que o código que a gente escreve não é algo aleatório ou mágico. Sempre tem algum conceito, alguma ideia por trás. O código em si é só uma implementação desse conceito. E se você pegar essa ideia por trás da implementação, vai ficar muito mais fácil, porque as coisas vão começar a fazer sentido para você. E é isso que eu quis destacar nesse vídeo. Então, independente do framework ou linguagem que você for utilizar, busque saber qual é a arquitetura que esse framework segue para você compreender o código que você vai escrever seguindo as ideias, desse framework. Talvez no vídeo passado você tenha olhado o código que o Rails gerou e não tenha entendido nada. Ou pior, você tenha até pensado que nunca ia conseguir entender. Mas com esse vídeo aqui, vendo a filosofia por trás do código que foi gerado pelo Rails, as coisas começam a fazer sentido e você começa realmente a entender. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Os próximos 2 vídeos que eu vou deixar nessa playlist explicam como que funciona a camada Model no Rails em mais detalhes, para quem quer se aprofundar aí um pouco mais. Esses 2 vídeos eu tirei lá do material do nosso treinamento, por isso que o cenário é diferente e tem algumas coisas que eu não falei aqui para vocês. Mas o conteúdo ainda é pertinente com o que a gente viu aqui hoje. Na verdade, eu estou disponibilizando esses vídeos como um complemento para quem quer entender um pouco mais, se aprofundar nesse assunto. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.